Olá pessoal, tudo bem? Voltamos à doutrina bíblica do dízimo e ofertas, ou seja, a mordomia cristã. É o item 16 do curso de Teologia Básico gratuito online. Vamos continuar então para terminar a matéria de doutrinas fundamentais do cristianismo. Eu quero que você me acompanhe agora nessa última doutrina, e é uma doutrina bem polêmica nos dias atuais, mas ela tem fundamento bíblico e você vai verificar isso agora. O dízimo e oferta tem que ser proclamado entusiasticamente e não com menos sabor. Deus nos pede sempre o razoável e possível. O ensino bíblico: o homem responde perante Deus. De Gênesis a Apocalipse ele está respondendo para Deus. Deve prestar contas a Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Em Romanos 14, versículos 7 ao 12. Vamos lá em Romanos 14, 7 ao 12. Diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus tem plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Então nós vamos prestar contas a Deus. Isso é notório. Autossuficiente ou dependente de Deus, o homem é um mordomo, quer queira, quer não. Aqueles que amontoam riquezas na terra, eles têm que ter a consciência que eles são mordomos. Ele está por um período utilizando aqueles benefícios dessa vida, mas chegará o tempo que ele vai partir daqui e ele vai ter que dar conta daquilo que Deus deu na mão dele. Primeiro requisito da mordomia é dar-nos nós mesmos a Deus. Primeira mordomia é você estar se doando a Deus. Reconhecimento do senhorio absoluto de Deus. As nossas ações devem demonstrar que administramos para Deus de maneira apropriada aquilo que Ele nos confiou. A mordomia significa fazer a vontade de Deus em tudo. A mordomia cristã é ampla, mas uma parte importantíssima dela é a contribuição em dinheiro. Dar faz parte do culto que prestamos a Deus, nossa expressão espiritual. A mordomia do dinheiro indica a realidade e a profundidade de nossa dedicação a Cristo. A palavra de Deus ensina dar a primeira parte da renda. Deuteronômio 14, 23. Vamos lá no Antigo Testamento começar a basear a doutrina de dízimos e ofertas. Diz assim:
Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Aqui está dizendo para o povo de Israel sempre dar a primeira parte da renda para louvor a Deus. Não dar sobras ou se sobrar alguma coisa. Dar o dízimo 10% mais outras ofertas. Está em Malaquias 3, do 8 ao 10. Aquele que adora a Deus, que tem um relacionamento íntimo com Deus, não tem estipulação de valor. 10% é o mínimo, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Dar de modo sistemático e proporcional. Está em 1 Coríntios... Desculpe. 1 Coríntios 16, versículo 2. É claro que atualmente existe uma deturpação da questão da mordomia cristã. Muitos falsos profetas estão enriquecendo por causa da ignorância do povo que está nessas igrejas. 1 Coríntios 16, 2 fala assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo um modo da igreja contribuir regularmente para a obra de Deus. Dar com alegria e generosidade. Isso é importantíssimo, porque se você não der com alegria, com certeza Deus não está recebendo a sua oferta. Vamos lá. Está lá a partir do 9. Como está escrito: distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo dos 5 ao 13. Então vamos lá a partir do 5. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Pois está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Deus é o dono de tudo, pôs tudo à disposição do homem, mas reservou para si o dízimo. Mateus 22, 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem é César? É o governo constituído. Dar a César o que é de César
é pagar impostos. E o que é de Deus? De Deus, de um modo particular, é o dízimo. O primeiro dízimo, o dízimo de Abraão, estava antes da lei. Está em Gênesis 17, 18 e 20. Encontro de Abraão e o sumo sacerdote Melquisedeque. Hebreus 7, do 4 ao 6, tem o mesmo assunto. Desse encontro ainda estamos recebendo bênçãos preciosíssimas dos seus efeitos espirituais. Primeira vez a palavra dízimo na Bíblia. Os antidizimistas dizem que o dízimo era da lei e não da era cristã. Mas o de Abraão aparece 400 anos antes da lei. O dízimo nasceu da espontaneidade e voluntariedade do coração liberal e piedoso de Abraão. Romanos capítulo 4 fala da revelação que Abraão é nosso pai na fé. Devemos seguir os passos de Abraão. Romanos 4,16 diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Romanos capítulo 4, versículo 11. Vamos lá em Romanos capítulo 4, versículo 11, diz assim: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Gálatas 3, do 7 ao 9, cita-se também a questão de Abraão. Não padeça dúvida, os crentes de todo o mundo são filhos de Abraão. Abraão pagou o dízimo. O dízimo não tem a ver com a lei, no tocante à sua origem. Abraão se prende diretamente à dispensação da graça. Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Está em João, capítulo 8, versículo 26. Oito, 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ele o viu. Tira-se todo o conteúdo da lei e fica o dízimo, que é a fé, a justiça de Abraão. O sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem extraordinário, misterioso, e aparece no livro de Gênesis e Hebreus, lá em Hebreus 7,17. Verifique esse versículo. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio de Melquisedeque. É um tipo de Jesus do Antigo Testamento. Adota o dízimo do Senhor. O dízimo de Abraão e o dízimo de Melquisedeque é o dízimo de Cristo. E, consequentemente, o dízimo da igreja. Hebreus 7:8. Vamos lá em Hebreus 7:8. Diz assim: no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pela fé, estaremos entregando nossos dízimos ao próprio Cristo no seio da sua igreja. O parecer de Jesus. Questão de ordem moral, espiritual ou teológico, Jesus é a autoridade máxima. Vamos ver o que está falando então em Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus
não era antidizimista, ele estava cumprindo toda a lei. Em Malaquias 3, do 8 ao 12, Malaquias 3, do 8 ao 12. Vamos lá em Malaquias. Diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunto: o que temos falado contra ti? Então existem bênçãos e maldições concernente à prática do dízimo. Em Ageu, capítulo 1, do 5 ao 6, também existem citações a respeito dos dízimos e ofertas. Diz assim: agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O padrão de dar dízimos. Irmãos, aqui tem uma série de versículos que vão dando embasamento à questão dos dízimos e ofertas em relação à mordomia cristã. Eu vou citar alguns aqui, o padrão de dar dízimos, né? Gênesis 14 e 20, Gênesis 28, 22, Levíticos 27, 30, 33, Números 18, 21 ao 32, e aí vai uma série de outros. As ofertas, a mesma coisa. Êxodo 30, do 14 ao 15, Êxodo 35, do 4 ao 20, Números 31, versículo 52, e uma série de outros também citando essa parte de ofertas. E sacrifícios, Filipenses 4, 18, Hebreus 13, do 15 ao 16. Então, existe uma série de fundamentação bíblica a respeito da mordomia cristã. Coletas também existia na época, 2 Crônicas 24, 6, Atos 11, 21, coletas para alívio, Romanos 15, 26, para contribuição, 1 Coríntios 16, 1. Então, existia alguns mecanismos para contribuir para a parte monetária da igreja. Por que nós precisamos dar os dízimos e ofertas? Primeiro, para agradar a Deus. São um propósito de Deus a questão de nós estarmos nos doando tanto a Ele como materialmente também, para a obra que Ele tem nos levado. A essência de dar: quando você dá, você aumenta. Está lá em algumas passagens como Deuteronômio 14, 22 ao 28, Deuteronômio 26, 12, 2 Crônicas 31, 5, Provérbios 3, 9. Vamos ver o que está em Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Existe um aumento, existe a riqueza referente a isso. 1 Crônicas 29, do 1 ao 22. Salmo 112, versículo 3. Vamos ver lá, Salmo 112, versículo 3. Diz assim: grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre.
Tesouros, Josué 6, 19 a 24, 1 Crônicas 9, 26, Marcos 10, 21, e aí vai. Tem tanto referência no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Bem, vão hão de vir para aqueles que dão com alegria. Presentes, o Senhor manda presente para aqueles que são doadores, tanto espirituais, que são os melhores, né? Vamos ver o que está escrito em Hebreus 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Posses, Mateus 19, 22. Abundância também. Então, há o espírito de dar. Deus se alegra quando ele encontra um espírito de dar. Uma pessoa que é liberal, né, na questão de dar. 2 Coríntios, vamos lá em 2 Coríntios para verificar essa afirmação. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Apóstolo Paulo falando da igreja que, mesmo pobre, ela tinha alegria de estar oferecendo o melhor para ajudar outras igrejas. Tem relação também com a caridade, que também transmite o amor. A alegria está contida no espírito de dar e a hospitalidade também está nesse espírito de dar. Uma série de afirmações bíblicas que eu peço a você que está assistindo aí a aula, que você busque essas afirmações na palavra de Deus. Qual é o segredo de dar? Mateus 10, 8. Vamos lá em Mateus 10, versículo 8. Diz assim: curem os enfermos, ressuscitam os mortos, purifiquem os leprosos, os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Aleluias. Então esse é o segredo de dar. Você recebe de Deus, você repassa aquilo que é de Deus e você recebe também para você novamente. Distribuir. O segredo de dar é distribuir. Provérbios 11, 24. Diz assim: a quem der generosamente e ver aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então há um segredo. Não é um segredo, porque o próprio Jesus falou: é melhor dar do que receber. A semeadura de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia ela vai citando a semente da palavra, a semente, né, de você estar colocando na vida das pessoas, porque toda semente ela vai ser colocada em terra, e quando ela é colocada em terra, ela vira uma grande árvore. Nessa parte de semear, também nós estamos dando a conhecer o segredo de dar. É semear. Sempre você vai semear na vida do outro. Em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 9. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Nós precisamos semear, honrar os nossos patrões. Nós estamos aí para que o Senhor venha derramar a sua bênção sobre as nossas vidas na área financeira, monetária.
Comungar, 2 Coríntios 8:4, Gálatas 2:2. Vamos lá em Gálatas 2:2. Diz assim: fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mostrar um companheirismo quando você está doando alguma coisa. E uma série de afirmações bíblicas que eu peço para você verificar na sua Bíblia. Sistema de dar. Onde dar? Quando a coleta, como ordenei às igrejas da Galácia. Está em 1 Coríntios 16:1. Ou seja, aonde se deve dar esse dízimo, essas ofertas? No seio da igreja. Quando dar? No primeiro dia da semana, o domingo, que nós estamos aí vivenciando na igreja cristã. 1 Coríntios 16:2. Quem dar? Cada um de vós ponha da parte em casa, conforme a sua prosperidade. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. 1 Coríntios 16:2 e 2 Coríntios 9:7. Por que dar? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Está em 2 Coríntios 9, versículo 7. Por que o ministério de dar? Dar sustenta os fracos da igreja. Dar sustenta a obra da igreja. Então, irmãos, a igreja ela necessita desse processo, né, no coração de cada cristão, de despender valor para abençoá-la. Porque uma igreja física ela necessita pagar conta de água, luz, outros itens lá. Ela precisa manter os ministérios funcionando dentro, precisa de materiais, precisa se equipar, precisa enviar missionários. Então, isso é fato. Dízimo e ofertas, ainda que hoje existam muitas discussões por causa dos falsos profetas, nós sabemos que a mordomia cristã e está amparada biblicamente para todo aquele que tem o coração aberto para viver com sinceridade na palavra de Deus. Está terminado a matéria Doutrinas Fundamentais do Cristianismo e espero que você tenha o interesse de continuar até o fim desse curso gratuito online de Teologia Básica. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.